Maravilha, então, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Buda Dharma, onde a gente procura conhecimento do- dos aspectos introdutórios aos ensinamentos do Buda, para que eles nos auxiliem no nosso dia a dia. A gente vai começar com uma breve meditação, então, uma breve interiorização, uma concentração da mente. Depois eu vou ler o Sutra da Roda do Dharma, que é o primeiro sutra, para nos ajudar na conversa que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, senta de uma maneira confortável. Se você estiver numa cadeira como eu tô, pode sentar um pouquinho mais para frente. Se você estiver sentado num sofá, tenta só ajeitar lá, ou na cama, pode ajeitar a sua coluna. Deixe suas mãos sobre as coxas. E aí, vai fechar seus olhos. Leva a língua no final dos dentes da frente. Traz o olhar ali na região de ponta do nariz. E vai sentindo o seu corpo nessa noite de segunda-feira. Às vezes você está cansada pelo final de semana, ou pelo próprio processo de hoje. Então vai interiorizando, chegando aqui, trazendo sua mente para casa, deixando outros assuntos de lado nesse momento, percebendo que você tirou esse tempo para estar aqui. Então se alegre por tirar um momento para estudar a você mesma, porque quando a gente estuda o Buda, Dharma, a gente não estuda algo filosófico, a gente estuda a nossa própria mente e a nossa própria realidade, buscando compreender ela um pouquinho melhor. Então, relaxe profundo, sinta essa sensação de tranquilidade e se alegre por ter tomado essa decisão de estar aqui mais uma vez ou pela primeira vez. E nós sempre começamos nossas práticas corrigindo nossa motivação. Percebemos que estamos aqui por nós, mas não somente por nós. Tem pessoas que nós amamos que sofrem, tem pessoas que a gente quer ajudar, às vezes a gente não sabe como. E o Dharma é a forma que a gente consegue ajudar elas efetivamente. Então, traga uma intenção, uma motivação mais altruísta nesse primeiro momento. Então, que isso faça bem para mim, mas também possa chegar até os demais. Eu mantenho a minha mente concentrada, atenta ao que está sendo ouvido, escutado, refletindo sobre o que está sendo dito. E agora, cada um para si tem um objetivo interno. Você pode trazer esse objetivo como uma frase curta, objetiva, repetindo internamente por 3 vezes. Maravilha, e a partir dessa motivação correta, lembra que a partir de agora a gente também não tem certo e errado, mas a gente procura manter a nossa mente o mais atento possível durante toda a prática. E a gente começa uma concentração meditativa, trazendo atenção ali para a região das narinas, mantendo a imobilidade, se possível, percebe o ar que entra, percebe o ar que sai. Vai só se concentrando nessa região de narinas, no nariz. Se quiser fazer umas respirações mais profundas, exalações mais profundas, pode fazer. Mas depois volte para a respiração natural. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair. O ar que entra, assim como ele entra, suave. O ar que sai, assim como ele sai, tranquilo.
Assim ficamos 1, 2 minutinhos aqui prestando atenção na respiração, em chamata, concentração meditativa. Aqui entra, assim como ele entra, sai, assim como ele sai. Os pensamentos vêm e vão e você foca na respiração. Mais uns 30 segundinhos, 1 minuto aqui. E aí faz uma inspiração bem profunda agora. Exala, solta. E que nós percebemos que mais uma vez estamos vivos, temos um corpo saudável, uma mente saudável. Nós percebemos que temos países em guerra, países em sofrimento. Às vezes moramos próximos de lugares onde são mais perigosos. E isso não permite se a gente vive num contexto de guerra, se a gente vive num contexto de perigo, a gente não consegue manter nossa mente calma para refletir sobre coisas mais profundas. Então a gente se alegra e percebe, uau, eu tenho essa possibilidade, meu corpo está saudável, minha mente consegue compreender, eu tenho essa condição nesse momento, mas ela pode mudar a qualquer momento. Eu não sei quando isso pode mudar. Não sei quando as coisas, eu vou ficar doente, quando minha mente pode mudar para algum outro estágio que eu fique preocupado demais com alguma coisa, ou até num ambiente externo, contexto de guerra, um contexto de insegurança. Então a gente se alegra e percebe a nossa condição agora e a partir dela a gente pensa que eu vou aproveitar ela nesse exato momento. Eu vou utilizar ela para pensar a respeito do Dharma, a respeito das 4 nobres verdades. E a partir disso você tem 2 opções, você pode ler junto comigo, o sutra, ou você pode, escutar ele como se você estivesse realmente, meditando. Homenagem ao onisciente. Assim ouvi, uma vez o abençoado, o Buda, estava residindo no Parque dos Cervos, em Rivastana, Varanasi. Naquela ocasião, o abençoado falou ao grupo de 5 monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto refletia completamente, a visão surgiu, e o insight, conhecimento, compreensão e a realização surgiram. Isso é sofrimento, a verdade dos seres nobres. Monge, a respeito das coisas, de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto refletia completamente, a visão surgiu, e o insight, o conhecimento, a compreensão e a realização surgiram. Essa é a origem do sofrimento. Essa é a cessação do sofrimento, e este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto refletia completamente, a visão surgiu, e o insight, o conhecimento, a compreensão e a realização surgiram. Com o conhecimento superior, eu deveria compreender o sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto eu refletia completamente, a visão surgiu, e o discernimento, conhecimento, entendimento e realização surgiu. Com o conhecimento superior, eu deveria renunciar à origem do sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto eu refletia completamente, a visão surgiu, e o discernimento, conhecimento, entendimento
e a realização surgiu. Com um conhecimento superior, eu deveria realizar a cessação do sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto eu refletia completamente, a visão surgiu. E o insight, o conhecimento, a compreensão e a realização surgiram. Com o conhecimento superior, eu deveria cultivar o caminho que leva à cessação do sofrimento, a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto eu refletia completamente, a visão surgiu, o discernimento, o conhecimento, o entendimento e a realização surgiu. Com conhecimento superior, eu compreendi o sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monge, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto refletia completamente, a visão surgiu, e o discernimento, conhecimento, entendimento e a realização surgiu. Com o conhecimento superior, eu renunciei à origem do sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto refletia completamente, a visão surgiu, e o discernimento, conhecimento, entendimento e a realização surgiu. Com o conhecimento superior, eu atualizei a sensação do sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monges, a respeito de coisas que eu não tinha ouvido anteriormente, enquanto eu refletia completamente, a visão surgiu, e o discernimento, conhecimento, entendimento e a realização surgiu. Com conhecimento superior, eu cultivei o caminho levando à cessação do sofrimento. Essa é a verdade dos seres nobres. Monge, até que eu tivesse alcançado a visão, insight, conhecimento, compreensão e realização dessas quatro verdades de seres nobres, que são giradas em três fases e compreende 12 aspectos, eu não tinha sido libertado deste mundo com seus devas, de seus seres vivos, incluindo os maras e brahmas, assim como os medicantes e brahmanes, de seus deuses e humanos. Eu não havia escapado dela, cortado laços com ela, ou sido libertado dela. Nem eu morava extensivamente com uma mente livre de erro. Monges, eu não tinha o conhecimento de que eu havia despertado completamente para uma insuperável e perfeita budeidade. Monges, uma vez que eu alcancei a visão, insight, conhecimentos, compreensão e realização de transformar essas quatro verdades de seres nobres em três fases, com 12 aspectos, me libertei deste mundo com seus devas, seus seres vivos, incluindo maras, brahmas, bem como mendicantes, brahmanes e seus deuses e humanos. Eu tinha escapado disso, rompi os laços com ele e fui liberto dele. Eu morava extensivamente com uma mente livre de erros. Monges, então eu tive o conhecimento de que eu tinha totalmente desperto para o estado de Buda insuperável e perfeito. Quando o abençoado deu este discurso do Dharma, o venerável Kaldinha, junto com 80.000 deuses, alcançaram a visão do Dharma, que está livre de poeira e máculas em relação aos fenômenos. O abençoado agora perguntou ao venerável Kaldinha: Kaldinha, você entende o Dharma? Abençoado, respondeu ele, compreendi. Claudinha, você entendeu? Você entendeu? Bem-aventurado, respondeu ele. Compreendi, eu entendi. Porque o venerável Claudinha compreendeu o Dharma. O venerável Claudinha agora é conhecido como Ajnatal, Ajin- Ajnatal, Ajnatal Claudinha. Nesse ponto, os yakshas terrestres gritaram: Venerável Claudinha, entendeu o Dharma. E eles continuaram. Amigos, no Parque dos Cervos, em Rishvardhana, por Varanasi, o abençoado girou a roda do Dharma em três fases com 12 aspectos. Ele girou a roda do Dharma de uma maneira que nenhum mendicante ou brahmane, nenhum deus Mara ou Brahma, no mundo jamais poderia fazer de acordo com o Dharma. Ele fez para o benefício de muitos seres, para a felicidade de muitos seres, por amor ao mundo, e para o bem-estar benéfico e felicidade de deuses e humanos. Assim, os deuses floresceram e seus deuses estarão em declínio. Quando as vozes dos yashas terrestres ecoaram, naquele exato momento, naquele mesmo instante, e naquele exato momento, a notícia passou para o celestial yaksha, bem como aos deuses do céu dos quatro grandes reis, o céu dos 33, o céu livre de conflitos, o céu da alegria, o céu de deleitar-se em emanações, o céu de fazer uso de emanações dos outros, e o caminho até o reino de Brahma.
Assim também os deuses do reino Brahma anunciaram: amigos do Parque dos Cervos em Riftvatana, por Varanasi, o abençoado gerou a roda do Dharma em 3 fases com 12 aspectos. Ele gerou a roda do Dharma de uma forma que nenhum medicante Brahmani e nenhum deus Mara ou Brahma no mundo jamais poderia fazer, de acordo com o Dharma. Ele fez para o benefício de muitos seres, para a felicidade de muitos seres, por amor ao mundo, e para bem-estar benéfico e felicidade de Deus e humanos. Assim, os deuses floresceram e seus deuses estarão em declínio. No Parque dos Cervos, em Rishvastana, por Varanasi, o abençoado girou a roda do Dharma em 3 fases, com 12 aspectos. Portanto, esse ensino do Dharma foi chamado de o giro da roda do Dharma. Isso completa o Sutra da roda do Dharma. Maravilha, gente. Então, esse sutra é muito, muito importante e ele é muito especial, porque ele, pela primeira vez, o Buda vai trazer a sua própria realização. Então, os sutras, eles têm essa métrica de repetir muitas vezes o mesmo ponto. Mas o que é importante para a gente aqui, apesar de vários detalhes, é a gente entender as 4 verdades nobres, tá? E as 4 verdades nobres, ele vai dizer aqui para a gente. Ele vai falar sobre o sofrimento, ele vai falar sobre a cessação do sofrimento, ele vai falar sobre, não, sobre o sofrimento, sobre a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação do sofrimento. E isso é muito importante para a gente, porque o Buda ele poderia falar de outra forma. Ele poderia começar com qual era a causa do sofrimento, em vez de começar com a verdade do sofrimento. E muitas vezes surgem essas questões, né? Nos estudos tem bastante isso. E ele começa com a verdade do sofrimento para que a gente se toque. Então, né, os meus professores falavam que é uma forma de você acordar as outras pessoas, é uma forma de você, tipo, despertar elas para a realidade do que elas estão vivendo. Então, muitas vezes a gente fala da verdade do sofrimento, mas a palavra seria dukkha. E dukkha, eu gosto mais de falar de insatisfação, uma mente insatisfeita, e um dos pontos da insatisfação é o sofrimento. E aí, dentro disso, a importância de a gente compreender o sofrimento é para que a gente reconheça a nossa própria realidade. E só que seria muito triste, muita gente para no budismo, né, não estuda o budismo, fala: "O budismo é muito, o Buda é muito, né, só fala de sofrimento". Começa falando sobre isso, a primeira roda do Dharma, o primeiro ensinamento, imagina, ele teve a iluminação e o primeiro ensinamento que ele dá é a verdade, né, tipo, os fenômenos são do sofrimento. E num primeiro momento a gente pode se sentir mal com isso. Nossa, eu sei, eu não queria falar sobre sofrimento, quero falar de coisas boas, quero falar de coisas, né, mais iluminadas, mais coisas boas. Mas se a gente não entra, né, a gente não consegue compreender os ensinamentos budistas e a própria realidade, se a gente não consegue perceber a nossa própria realidade nesse momento. E se a gente for observando, a nossa realidade está permeada pelo sofrimento. Tanto o sofrimento do sofrimento, que é a questão de dor, às vezes uma cólica, às vezes uma dor nas juntas, às vezes um enjoo, às vezes uma fome muito grande, às vezes outros tipos de problemas. E aí, o que o Buda está querendo dizer? Olha, gente, presta atenção nisso, né? Compreenda, conhece. Então, o primeiro ponto que depois que ele vai falar ali no Sutra, conhece o sofrimento. É por conhecer o sofrimento que você vai conseguir adentrar realmente na realidade. É que você vai conseguir compreender qual que é aonde você está nesse exato momento. Eles falam muito de reconhecer que a gente está doente, que a gente está numa doença e a doença é a ignorância. A doença é o apego, a aversão, são esses 3 venenos mentais que fazem com que a gente sofra, faz com que a gente não consiga realmente entender a realidade, faz com que a gente persiga causas e faça causas que dão como resultado o sofrimento. Dentro disso, quando a gente observa, se o Buda parasse e falasse assim: "A realidade é só sofrimento", não adiantaria nada a gente estar aqui. Mas ele continua, ele fala: "A origem do sofrimento é essa. Você está sofrendo? Beleza. Qual que é a origem do sofrimento? A origem do sofrimento é essa". E dentro disso ele fala assim: "Tá, se tem o sofrimento, tem a origem, tem uma causa específica, existe como um médico, como se fosse, né, uma pessoa olhando para uma pessoa doente.
existe uma sensação desse sofrimento? E aí ele checa isso e fala: sim, é possível sair desse sofrimento. Como? Existe um caminho. E esse caminho é como se fosse um tratamento. E como que ele pode dizer que existe a sensação do sofrimento? E aí ele fala assim, a respeito de coisas que eu não ouvi anteriormente. Então, o que, que ele está dizendo? Todos os caminhos que eu trilhei, se a gente começa a conhecer a história do Buda, a gente sabe que ele é um príncipe, a gente sabe que ele tinha todas as capacidades, assim, ele era um bom arqueiro, ele era um músico, ele entendia de astrologia, ele entendia de medicina, ele sabia de a, pela história, ele era um ser completo, ele era um ser, aquelas pessoas que a gente olha que realmente tem uma diferenciação com relação às outras. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha tudo de bom, né? Ele tinha posse, era respeitado, ele era para ser um grande rei, mas ele percebeu que sofrimento, na forma do quê? Na forma de doença, na forma de envelhecimento, na forma de morte, não adiantava, ele podia ter todos os prazeres do mundo, que ele ainda teria que passar por tudo isso. Então, ele vai buscar uma outra forma, ele vai buscar, tá, e o que eu tenho que viver? E aí ele vai viver com os brahmanes, ele vai viver com os mendicantes, com os renunciantes, e ele escuta todos os ensinamentos que existem na Índia e que estão presentes até hoje para a gente, né? Uma grande parte deles, né? Eles falavam de 8 absorções meditativas na época do Buda. Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, mas ele falava com relação a esse, ele seguiu esse caminho, ele foi renunciante, foi até o ascetismo profundo, né? Vocês já devem ter visto, às vezes, a imagem dele bem magro, assim, que representa ele como renunciante, e ali ele vive isso, até que acontece um episódio lá que ele quase morre, ele come um pouco, né? Recebe uma comida, e ali ele vê o caminho do meio, e a partir disso ele senta debaixo da árvore Bodhi, alcança a iluminação de algo que nunca foi dito nesse mundo, pelo menos do que era conhecido ali, pelo menos dentro da filosofia do budismo, da psicologia, nunca haviam escutado a respeito disso, nem no mundo da Terra. E quando a gente fala de budismo, também a gente se relaciona com 33 reinos, né, dentro da história lá. Também não vou entrar nesses detalhes, mas são reinos desde o mais infernal até os céus ali que são mencionados, né? E vários tipos de seres. E aí ele diz que isso não foi ensinado em nenhum desses reinos, e ele vai ensinar isso, por isso ele é conhecido dentro da tradição também mestre de deuses e humanos. Tem uma parte que ele ensina os deuses, ele várias, né, sutras que vão falar a respeito disso. Por que que isso é interessante para a gente? Porque muitas vezes a gente, por ser católicos, né, assim como formação, como cultura, a gente também pensa em reinos tipo celestiais, em reinos infernais. Dentro do ensinamento do Buda, ele fala que mesmo os seres celestiais, os seres de céus, eles também ainda estão na roda do sofrimento. E mesmo os seres lá de baixo também estão dentro dessa mesma realidade. Então ele vem me ensinar, depois de 49 dias em silêncio, porque ele realizou e ele falou, tipo, ixi, e agora? Como que eu ensino isso para as pessoas? E aí, dentro disso, ele é requisitado a ensinar e ele traz esse sutra que a gente leu hoje. E ele vai começar falando sobre a verdade do sofrimento. E a verdade do sofrimento são questões muito importantes, são pontos bem que a gente precisa aprofundar para que dessa forma a gente compreenda tudo aquilo que a gente trabalhou na aula passada também, né? No encontro passado, a respeito de base, o caminho, a fruição, tudo isso vai estar ligado com as 4 verdades superiores, né? Tudo isso vai estar ligado a o que a gente está vivendo, vai estar ligado à verdade relativa, vai estar ligado à verdade última, tudo isso vai se relacionar e as 4 verdades nobres, elas estão relacionadas com algumas perguntas que a gente faz para nós mesmos, né? Tipo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai passando por muitos sofrimentos, perda de pessoas que a gente ama muito, desencontros, às vezes, que acontecem, e isso leva a gente, às vezes, a buscar a espiritualidade para responder algumas determinadas perguntas. E aí, o Buda vai também, dentro disso, falar:
beleza, eu tô aqui, eu tenho tudo do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo eu não consigo me livrar desses sofrimentos que é o sofrimento do envelhecimento, o sofrimento da doença e o sofrimento da morte. Eu não consigo fazer isso. E aí ele vai começar a refletir: quais são os verdadeiros tipos de sofrimento e os problemas que todos vivenciam na vida? Porque daí a gente começa a sair um pouco da gente, né, quando o Buda traz essa verdade do sofrimento, a gente sai um pouco da gente e vê, tá, qual que é a condição da vida? Todos os seres envelhecem, todos os seres morrem, todos os seres passam por processos de doença. Não, daí a gente começa a investigar e realmente todas as pessoas que a gente conhece têm esse processo de ter que passar por isso. Alguns perdem seus pais, alguns pais perdem seus filhos, alguns brigam durante a vida, enfim, são inúmeras coisas que podem acontecer. E essas verdades, a nobre verdade do sofrimento é essa pergunta, essa, tá, e aí, essa é a realidade, isso mesmo acontece. Às vezes nos dá um processo de tristeza pensar sobre isso. Só que daí, se a gente adentra, se a gente vai a realmente olhando para isso, aceitando essa verdade, por mais difícil que ela seja, a gente começa a perguntar: "Tá, mas da onde isso surge? Por que isso é assim? Como que eu cheguei aqui? Como que eu nasci? Como que eu morri? Como que eu vou morrer? O que que acontece?" São aquelas perguntas filosóficas, vamos dizer assim. E aí a verdade superior, ela vai falar assim: quais são as causas desse sofrimento? Qual que é a causa do envelhecimento? Qual que é a causa da doença? Qual que é a causa da morte? Que isso acontece? Como que a realidade existe? Então ela parte desse plano de curiosidade, desse plano de: "Nossa, eu não aguento mais o que eu estou vivendo, eu não aguento mais viver isso, eu preciso encontrar outras coisas". E da onde que isso tudo surge? E aí o Buda vai, a partir dessas perguntas, a partir dessa investigação, e que é isso que a gente vai fazer, né, porque se vocês lembrarem da aula passada, a gente falou muito sobre isso, né, que é essa abordagem experiencial, que não é: "Ah, o Matheus está falando, o Buda falou", não, vamos buscar dentro da gente, eu estou sofrendo mesmo? Minha mente é insatisfeita? Né, eu vou passar por envelhecimento, doença e morte, eu já passei isso com outras pessoas passam por isso, então a gente busca isso. Realmente, tipo, é assim? Não é assim? Vamos aprofundar, conhecer o sofrimento, né, olhar para ele. Por quê? Porque ele vai levar para essa outra pergunta, que é a pergunta de: da onde? Qual que são as causas? O que que leva a esse sofrimento? É possível estar doente e não sofrer? É possível passar por uma morte e não sofrer, né? O que que leva ao sofrimento? Já que isso acontece, será que morrer, sofrimento, nascimento é realmente, a nossa realidade? É realmente uma coisa fixa? Existe como passar por essas fases da vida de uma forma diferente? Aí a gente vai entrando, adentrando na realidade, adentrando nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem na vida nossa e de todos os seres. Tudo bem até agora, pessoal? Eu preciso pegar o carregador, que meu celular agora que eu vi que ele tá quase no zero, tá? Se a Joyce quer fazer uma pergunta, eu já te dou a palavra, tá, Joyce? Oi, Joyce, pode perguntar, por favor. Consegue falar ou quer escrever? Joyce? Cliquei errado, só concordei que estou entendendo, tá bom. Maravilha, gente. Então, a partir do momento que a gente está percebendo e fazendo essas perguntas, investigando, então, a partir do momento que a gente tem um contato com isso, nesse exato momento, né, se a gente pensar,
Quais são os verdadeiros tipos de sofrimento e problemas que todos vivenciam? Se a gente olhar na nossa vida, né, a gente vai perceber que existe o quê? Existe aquela coisa do adolescente, eu não pedi para nascer, né. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, vocês que quiseram me colocar no mundo, lembro-se, né, minha mãe que tá aqui, né, talvez eu falei isso para ela, desculpa mãe, mas às vezes acontece isso, né, a gente coloca e fala: "Por que que eu nasci aqui?". Então o nascimento do nada, a gente tá aqui numa vida, né, é uma forma de sofrimento, segundo o budismo. Outro ponto, é a questão de, envelhecimento. Então a gente vai passando por várias coisas, dores do sofrimento, dores do crescimento, né, tantas questões, às vezes, passando coisas no colégio, às vezes coisas que estão relacionadas à sexualidade, às vezes relacionadas com amigos, e a gente vai envelhecendo, às vezes, com o próprio processo de decaimento do corpo, né, de ficar tudo as coisas mais difíceis, você envelhece e não tem mais o mesmo pique, não entende as coisas, né, da forma que você entendia antes. Depois a gente tem o sofrimento também da doença que nos acompanha, às vezes é uma doença fatal, mas às vezes é uma doença que nos acompanha, às vezes você não tinha nada de problema de comida, de repente você come alguma coisa e já não te cai muito bem, né, às vezes a gente tá super bem, tá pronto para viajar, tá pronto para fazer alguma coisa, bum, encontra uma determinada situação de doença. A gente também encontra, se a gente for, refletir, encontrar pessoas que a gente não gosta é um tipo de sofrimento, né, encontrar situações, às vezes ser prejudicado, às vezes alguém nos enganar. Então encontrar situações que a gente não gosta, isso também é um tipo de sofrimento. Outro tipo de sofrimento, se separar de pessoas que a gente gosta. Às vezes, nossa, a gente queria ficar mais com nossos amigos, mas a gente às vezes tem que se separar. Às vezes a gente gostaria de estar mais perto da nossa família, a gente também tem que fazer esse processo de separar. E aí vem o último sofrimento, que é o sofrimento da morte, que é a separação total, é onde a gente vai ter que seguir sozinho, né. Aquilo que fala: "Nós viemos sozinhos, vamos ter que seguir sozinhos". E aí quando a gente reflete no primeiro momento sobre isso, às vezes, como eu falei, eu ficava super, tipo, nervoso, vamos dizer assim: "Nossa, meu Deus, é isso mesmo, e agora o que que eu tenho que fazer?". E aí o Buda nos ajuda, porque ele dá uma coisa, as 4 verdades nobres são uma coisa muito otimista, de uma certa forma, realista, porque ele vai falar quais são as causas disso. E ele vai falar que a causa de nascimento, envelhecimento, doença e morte é a ignorância. É ignorância, mas não no sentido de não saber. Ele vai falar principalmente na questão de não compreender a realidade como ela é. Não adentrar, não perceber que faz parte da vida determinadas mudanças. Faz parte da vida uma forma dela existir. Só que como a gente está muito apegado à personalidade, ao eu, à forma como a gente está agora, a gente não consegue perceber isso. Então a gente é ignorante com relação à realidade como ela é. E saber que estamos sofrendo nos ajuda a encontrar a causa do sofrimento, que seria esse eu permanente, esse eu que é para sempre, esse eu que quer tudo para ele, que tem apego às coisas que ele gosta e tem aversão a coisas que ele não gosta. Então, essa é a causa que o Buda vai dar. Lógico, gente, eu poderia aqui discorrer muito mais sobre cada um desses pontos, mas eu já estou atenta ao tempo, né, e ao mesmo tempo isso é muito profundo e é importante a gente ir devagarinho, mas ir percebendo. Beleza, tem essas causas. E aí, a partir do momento que eu pensei sobre isso, eu falo assim: "É possível realmente eliminar esse problema? Impedir de ocorrer novamente?". E aí que a gente vai perguntar: "É possível eu não nascer de novo?". Aí a gente vai ter que pensar: "Tá, mas eu acredito em vidas depois da morte? O que eu acredito? Como que eu vivo?". Percebe como abre um cabedal de coisas? De será o que que eu qual que é o meu caminho? O que que eu acredito? O que que eu não deixo de acreditar? O que que realmente como que as coisas funcionam, né. A partir do momento que eu conheci o sofrimento, que eu reconheci as causas do sofrimento, né, que eu sei quais são essas causas, conforme o Buda está trazendo e eu vou investigar, daí eu me pergunto de novo: "É possível eliminar esse problema? Como que eu faço isso?". E aí o Buda vai dizer: "Eu consegui isso", né, ninguém tinha falado isso antes. Por mais que eu tivesse muitos prazeres, prazeres de deuses,
prazeres de absorções meditativas, como é no yoga, né? Chegou ao ápice de todos os prazeres, mas ao mesmo tempo ele não estava liberto dessa, dessa ignorância de um eu permanente, de um eu que só se preocupa consigo mesmo, de um eu que é autocentrado. E aí ele vai perceber, não, opa, é possível eu me relacionar diferente com a realidade. É possível eu vencer essas causas da insatisfação. Mas como que eu faço isso? E aí ele traz de novo a última pergunta, a última verdade nobre, que é a pergunta que ele faz: qual é o entendimento que levará ao fim disso? Pois eliminará as causas do sofrimento? Pois isso eliminará as causas do sofrimento, né? O que eu tenho que fazer para chegar até lá? E aí a gente entende que o Buda vai trazer o quê? Vai nos acordar, vai falar: opa, gente, ó, percebe, você está vivendo aí sua vida, mas logo você está nesse processo de insatisfação. Você está percorrendo, mas sua mente está insatisfeita. Você tem coisa, tem dinheiro, tem às vezes família, tem às vezes filhos que você ama, tem às vezes outras condições, mas ainda existe uma insatisfação. Ainda existe o medo da morte, ainda existe o medo do envelhecimento, ou não lidar muito bem com o envelhecimento, ainda existe o problema de encontrar pessoas que você não quer, ainda existe esse ponto. E aí o Buda vai falar: percebe isso, sinta essa insatisfação, reconheça ela. E aí meu professor sempre falava isso para mim, ele falava assim: "Ah, você está sofrendo, né? Então a verdade do Buda é verdade mesmo, né? Tipo, reconheça essa verdade". E às vezes a gente fala: "Ah, eu não queria estar sofrendo, não queria estar passando por isso", mas de uma certa forma a realidade onde a gente está é uma realidade impermanente. Ou seja, vai passar por essas coisas. A gente vai nascer, a gente vai envelhecer e a gente vai morrer. Isso é um fato. Quando a gente começa a aprofundar isso, a gente acorda: "Opa, espera aí, se eu vou morrer, como que eu estou vivendo? Se eu vou fazer isso, será que eu quero renascer de novo? Será que eu não quero. Então como que eu faço? Eu não quero renascer nessas mesmas condições, eu não quero ter essa insatisfação, essa mente insatisfeita. Então o que que eu preciso fazer?" E aí eu descubro as causas, então ele vai trazer o sofrimento surge do apego ao eu, do apego a uma coisa que não existe, ao aferramento, né, ao se aferrar, ao estar muito, "Ai, a minha vida, as minhas coisas", a não perceber a realidade da insatisfação, buscar em causas que levam ao sofrimento, o fim do sofrimento. E aí, quando a gente começa a reconhecer isso, a gente fala: "Beleza, se o Buda conseguiu, ele também traz um caminho pra gente". Ele fala assim: "Esse é o sofrimento, essa é a causa do sofrimento. Existe a sensação do sofrimento, então realize a sensação do sofrimento como? Cultivando o caminho. E qual que é o cultivo do caminho? É isso que a gente está fazendo agora, buscando o entendimento da realidade. E aí existem várias formas que o Buda ensinou o caminho. Alguns de vocês estão familiarizados com o caminho óctuplo, né, que é o caminho, que ele passa no primeiro giro da roda do Dharma, e começa com o entendimento correto, e tem toda uma cadeia, né, até chegar à meditação correta. Mas existe, nessa tradição que a gente faz parte, também aquilo que eu falei sobre o caminho da sabedoria. Oi, o caminho da sabedoria, né, que é o caminho da compaixão e da sabedoria. Isso também é uma outra forma que o Buda ensinou, de uma outra maneira, uma forma da gente seguir o caminho da cessação do sofrimento e para encontrar o estado de Buda, que como a gente falou, né, todo mundo possui a natureza búdica, todo mundo, todos nós, todos os seres, o curumim que está aqui, né, meu gatinho, todos os seres possuem essa natureza búdica, todos os seres possuem o fato de que eles podem reconhecer o sofrimento, reconhecer as causas do sofrimento e cessar o sofrimento, cultivando esses caminhos, né? Por quê? Porque a gente tem essa base, tem essa mente pura, que ela agora não está tão pura, ela agora não está muito confusa, está ignorante, e por conta de ela estar ignorante, ela não consegue reconhecer a realidade como ela é. Então, existem vários caminhos dentro do budismo, e aí eu me arrisco a dizer, já que a gente está num campo um pouco mais secular, vamos dizer assim, que outros caminhos espirituais também fazem esse processo, né? Mas aqui a gente está entrando no ensinamento do Buda. E a partir do momento que a gente está entrando
ensinamento do Buda, a gente vai conhecer cada vez mais o caminho para sair do sofrimento. E é isso que a gente vai ter aula com o Anju, né? Como transformar a nossa mente, como sair dessas questões de como que eu venço a minha insatisfação mental, como eu transformo minha mente, como que eu faço para cultivar causas, e é isso que a gente vai falar no próximo encontro, que é causa e efeito. Causa e efeito. Tudo está mudando. Como que eu dou causas para a felicidade? Como que eu dou causas que levam à cessação do sofrimento? Então, essa é a estrutura do Buda que ele vai passar para nós, que é a estrutura dessas 4 verdades superiores. Tudo bem até agora, gente? Deu para entender, assim, a estrutura? Alguém quer fazer uma pergunta? Isaac também, Sandra, que estão estudando um pouco mais tempo, se quiserem contribuir também, né? Dar uma outra visão sobre isso que eu falei. Por favor, né? A gente está num grupo de estudo. Cláudia também, não sei como que tá para você, se você é familiarizado com o budismo, se você é nova para os ensinamentos do Buda. Então, agora eu passo um pouquinho para vocês me ajudarem também para eu entender o panorama, mais ou menos, se está dando para entender, né? E também se tem alguma dúvida com relação a isso. Né? Todo mundo mandou um joinha. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Beleza. Maravilha, gente. Então, as 4 verdades nobres, elas vão se estabelecer e elas vão ser o nosso norte. Eu falei muito na aula passada, eu comecei a citar que existem várias tradições dentro do budismo, mas todas as tradições, desde o budismo que a gente considera assim de base, até o Tantrayana, né, o Tantra, todos eles aceitam as 4 verdades superiores. O sofrimento, como, assim, todos aceitam. Então, essa é a base do Buda e essa é a base da abordagem que a gente vai ter aqui. E aí, isso nos ajuda a entender também as 3 joias supremas. Então, isso nos ajuda também a entender que dentro do caminho, para a gente caminhar, uma vez que a gente entende que nós estamos doentes, então o Buda vai falar isso, vai usar essa analogia nos ensinamentos, quando a gente tiver ensinamento de Larim também, que é o caminho gradual, a gente vai ter o ensinamento de reconhecimentos. Reconhecer o Buda como o médico. Então, se a gente for, por exemplo, assim, a gente acha que a gente está saudável, acha que está tudo bem. Aí chega um amigo nosso, ou uma pessoa que é médica, ela olha a nossa pupila e olha e ele vê que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque ele sabe. Essa é a diferença. A gente não sabe. A gente é ignorante com relação a isso. E ele fala: Olha, Matheus, eu acho que você está doente. Eu falo: Eu não estou doente nada. Estou tranquilo, estou fazendo minhas coisas, não tenho nada. Ele: Não, vamos fazer um exame. Vamos ver se você está realmente doente. Aí eu faço o exame e descubro que eu estou anêmico, por exemplo. E aí eu reconheço, opa, o Buda o, consegue ver, o médico consegue ver aquilo que eu não estou vendo. Ele consegue reconhecer o que eu não estou vendo e ele vai me ajudar a reconhecer aquilo. Então, opa, o Buda, ele vai me ajudar a ficar saudável. Então, os Budas, quando a gente fala de 3 joias supremas, que vocês vão ouvir isso depois, e é a base do budismo também, não é uma coisa externa, tipo, não é uma coisa externa no sentido de, tipo, ai, nós vamos enaltecer e nós vamos, como se diz, prestar homenagem no sentido idolatrar, né? Nós não vamos, o Buda é o que eu preciso seguir porque ele vai me dar as bênçãos e ele vai me dar a iluminação. Não, o Buda é um médico. O médico vai o quê? Ô, Mateus, você está doente? Não, não estou doente. Não tá. A sua doença vamos fazer exame? Fiz o exame, estou com um ferro baixo. Então, qual que é a causa do ferro baixo? Ah, é que eu não estou comendo muito bem, não estou me alimentando muito bem. É a causa do sofrimento. E aí, a causa do sofrimento é o quê? Ah, a causa do sofrimento é a falta de ferro, é essa alimentação que você não está tendo ok. Beleza. E aí, o que que eu preciso fazer? É possível melhorar isso? Não é possível. Você pode tomar, né, ferro na veia, vamos começar assim, assim, assim. E vai ter pessoas que vão te ajudar. Eu não consigo te ajudar porque eu estou fazendo outras coisas, estou fazendo aqui. Vai ter os enfermeiros que vão te ajudar, beleza? Eles vão lá, você vai lá no postinho, você toma a injeção, depois eles vão te passar uma receita para você
o que você tem que comer, e também você vai tomar umas pastilhas ali de ferro. Né? Eu estou sendo, tipo, fazendo essa analogia para a gente entender que é basicamente a mesma approach, né? A mesma direcionamento que a gente vai olhar o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, o Dharma é o objetivo que a gente busca, é a gente estar limpo, a gente está saudável, a gente está desperto, livrado dos problemas e da causa dos problemas, que seria estar doente, né? No caso da ferritina, é curar isso, né? No caso de estar anêmico. E, no caso do Dharma, é a gente conseguir compreender a realidade como ela é. Atingir esse estado búdico, atingir esse estado de compreensão, sair da ignorância, sair do estado de sono, alcançar o estado de Buda. Isso é o Dharma. Quando a gente fala de Dharma, é isso, a realização da nossa mente do objetivo. Qual que é o objetivo? A saída do sofrimento, a cura, né? Estar curado. E os Budas são o quê? É aqueles que já chegaram lá. Que às vezes é diferente dos médicos que a gente vai aqui, né? Tipo, às vezes o médico que está aqui, ele ele também está anêmico, vamos dizer assim. Ele reconhece, mas ele também está anêmico às vezes, né? No caso do Buda, ele alcançou esse estado. E não é só um Buda, são vários professores. Se tudo der certo, o Antigo a gente vai ter aulas com os monges, professores deles. Alguns são considerados também, né, seres nobres, seres que já atingiram determinados graus de realização. E aí, quando a gente escuta deles, eles falam de um lugar de alguém que trilhou o caminho, de alguém que compreendeu o sofrimento, de alguém que percebeu qual que é a causa do sofrimento, de alguém que cessou pelo cultivo do caminho as causas do sofrimento e agora vive além do sofrimento, que é o estado de Buda. E aí eles ensinam o quê? O que um Buda ensina? A você ficar saudável. É a mesma coisa. Ele não lava os nossos os karmas, ele não, né, tipo, ele não dá as bênçãos pela imposição de mão. Ele vai fazer o quê? Ensinar a gente a verdade e a gente vai ter que trilhar esse caminho. Assim como se a gente tiver o remédio de ferratina e a gente não ir lá tomar o remédio. É como se a gente tivesse uma doença e a gente fica olhando e falando: nossa, esse médico é muito bom. Esse médico descobriu que eu tenho isso. Esse médico é muito melhor que os seus médicos. Esse é o melhor médico que tem. Aí ele fala: mas qual que é o tratamento que ele te passou? Ah, tomar esse e esse remédio. E você toma? Não, não, eu não tomo. Mas esse meu médico é o melhor de todos. Não adianta ficar enaltecendo os Budas, não adianta ficar, uau, o Buda Shakyamuni era incrível. O que o Buda Shakyamuni quer que a gente faça? Siga o caminho. Tome o remédio. E quem vai nos ajudar nisso? A Sangha. Sangha, quando a gente fala, são aqueles que seguem ensinamentos. De uma certa forma, a Sangha leiga, né? Tipo, a Sangha de não ordenados, que somos nós, né? E a Sangha de ordenados, que é o Anju, né? Que é os professores deles, os outros monges que a gente tem contato, né? Que eles estão também trilhando o caminho, assim como nós. Só que eles vão nos ajudando a trilhar esse caminho como se fôssemos enfermeiros, né? Eles ainda não atingiram o estado de Buda, então eles ainda não são o médico, né? Dentro dessa analogia, mas eles vão nos ajudando a continuar compreendendo a realidade, a continuar principalmente seguindo os caminhos, né? Principalmente seguindo aquilo e nos ajudando a transformar a nossa mente, a compreender, a sair gradualmente da ignorância. Então, quando a gente fala de refúgio, né, que esses são os refúgios, e aí a gente volta para a aula passada, quando eu trouxe aqui, né, a prece do Dalai Lama, fala assim, e eu vou, para finalizar a aula hoje, vou trazer, reler, que a gente trabalhou um pouquinho da aula passada. Ao conhecer o significado das duas verdades, o modo fundamental pela qual todas as coisas permanecem, ganhamos certeza sobre como, através das quatro verdades, continuamos entrando, mas também podemos reverter o nosso renascimento recorrente. Motivado por um conhecimento válido disso, nossa convicção se tornar estável de que os três refúgios são de fato, são um fato. Inspire-me, por favor, a implantar essa raiz do caminho que leva à libertação. O refúgio é muito importante, porque é como se a gente tivesse confiança num médico. A pior sensação, não sei para vocês, é você ir no médico e você não confiar nele. Você achar que você sabe mais que o médico.
Acho que isso é a pior coisa que tem. Psicólogo, médico, sabe? Porque ele fala e você fica, não sei, eu acho que não. E aí não tem, né? Não, aí o que ele fala da minha doença que você tá, as coisas que você tá, não adianta. Você não tem confiança. Você não tá ali, né? Aí esse enfermeiro aqui segue aquele médico, eu acho que não tá muito legal. E aí a gente não consegue entrar nisso. Mas agora, quando a gente confia realmente, quando a gente, né, analisou, confiou, esse médico é bom. Nossa, ele já ajudou tantas pessoas. Faz 2.600 anos que esse médico está criando, fez escola de médico e essa escola é incrível. Que existem tantos seres que foram transformados na sua mente. Às vezes, eles não chegaram a ser médicos, mas eles também estão criando o caminho e a mente deles melhorou. Eu comecei a trilhar esse caminho e, poxa, pouquinho, mas eu melhorei. E aí a gente vai criando essa confiança, que é um fato, né, que ele vai trazer aqui. E os três, o conhecimento válido que o Buda trouxe para mim, né, leva essa convicção de beleza. Eu quero realizar o Dharma na minha mente. Eu quero cessar o sofrimento. Então eu vou seguir esse caminho, né? Vou ter confiança nesse refúgio, vou confiar no diagnóstico do médico, eu vou confiar nas pessoas que estão seguindo comigo e principalmente eu vou interiorizar o Dharma na minha vida. Eu vou, né, descobrir o Dharma para realizar essa mente, estar livre do sofrimento, mas também ajudar os demais a se livrarem do sofrimento, porque todos, né, todos os seres têm esse potencial, até os gatinhos e outros tipos de seres também. Gente, já estamos 3 minutos do final. Tudo bem? Deu para entender? Alguém quer fazer uma contribuição agora no final? Como que tá? Joia? Maravilha, gente. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Pouquinho a pouquinho a gente vai aprofundando, né? O Antigo vai conseguir dar aulas para a gente um pouquinho mais cedo. Na semana que vem a gente vai falar sobre o karma, tá? Isso vai linkar tudo isso, né? Se a gente tiver isso, agora a gente vai conhecer, vai estar compreendendo exatamente como é o caminho budista, se isso faz sentido para a gente vai trilhando, e dessa forma a gente vai melhorando, tá bom? E isso não é só de benefício para nós, então lembra da sua intenção, motivação no começo da aula altruística, né? Lembra que todos os seres estão no mesmo balaio, claro, alguns sofrendo mais, alguns sofrendo menos no sentido visível, mas se a gente for perceber, todo mundo vai passar por envelhecimento, todo mundo vai passar por doença, todo mundo vai passar pela morte. Então a gente deseja que a gente encontre o estado de iluminação, que é vazio de existir por si só, e guie todos os seres para esse mesmo estado, que é vazio de existir pela sua própria parte, por nós mesmos que somos vazios de existir na nossa própria parte. Que a suprema, que a suprema joia da compaixão, que ainda não surgiu, surgir cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria, que ainda não surgiu, surgir cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que o Antigo e todos os seres nobres possam ter vida longa e estáveis e que nós nunca nos separemos desse caminho louvado pelo sábio, encontrando sempre todas as vidas desse caminho. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela generosidade de vocês de me escutar. E a gente se vê na semana que. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado. Boa noite.